E a palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, eu intitulei de salvação e purificação. O que é salvação e o que é purificação? Eu não sei se vocês já perceberam que para os pais não importa o quão difícil esteja a situação das crianças e seus filhos. Né? A gente lá em Belém, eu sempre lembro disso, tem uma chácara que as pessoas vão aos sábados para lá. Um sonho para nós também termos aqui em Maceió. E nós já temos orado por aquela ali no Petrópolis, ali, né? Que já tem campo de futebol, já tem piscina, já tem um bocado de coisa para nós. Mas lá tem uma dessas, e as crianças vão para lá com os pais, e quando chega lá é um oásis, né, para os pais. Os pais que estão numa rotina de semana cansados, quando chega lá, solta os filhos. E assim como a Alice ou qualquer outra criança, a Liz, quando chega, né, bem cheirosinha, bem arrumadinha, todo mundo quer pegar. Né? Todo mundo, vem cá, abraço do tio, o cheiro do tio, da tia, não sei o quê, todo mundo quer levar no colo. Mas, meus amados, depois de umas 3, 4 horas dessas crianças lá nessa chácara, elas já perderam os tios, tudo que elas tinham. Ninguém mais quer abraçá-las. Porque é chão, é terra, tem lama, tem tudo quanto é coisa. E às vezes você só enxerga o olho e os dentes dos meninos, de tão limpo que eles estão. Se jogaram pela lama, já se enrolaram, já fizeram tudo que tinha direito e o que não tinha. E nessa hora, meu amigo Cauê, ninguém quer pegar. Acabou-se os tios, acabou tudo. Você já viu a criança depois de ter feito a necessidade, todo mundo estava abraçado com ela. Mas a criança fez a necessidade dela maior. O que é que a pessoa que não é pai e estava com ela no colo faz? Corre para a mãe ou para o pai e diz, olha, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Ninguém, querido, quer agarrar. Para o pai e para a mãe, não importa como o filho esteja, ele sempre vai ser filho. O pai e a mãe sempre vai tomar o filho no colo, a filha, e vai limpar e vai cuidar dele, vai dar banho, vai perfumar, vai arrumar ele direitinho, porque ele continua sendo filho. Não há nada que um filho possa fazer para ser mais filho do que o que já foi feito. Ele nasceu de você. A Isabel pode fazer alguma coisa para se tornar mais filha sua do que ela já é? Não precisa fazer nada. Por quê? Porque ela já é filha. Mas algumas vezes, quando ela não está bem limpa, bem arrumadinha, você diz, ela vai tomar um banho primeiro, depois a gente conversa? Sim ou não? Diz, não diz? Vai lá tomar banho primeiro, minha filha, se arrume, passa o perfume, depois a gente conversa. Robson, o Gugão é teu filho do coração, como digo, como a Alice. Mas o Guga, depois do futebol, quando chega, vai para onde ele? Vai primeiro tomar banho, vai se limpar primeiro. Ele é menos filho porque chegou o sujo? Não. Ele é mais filho porque tomou banho? Não, e continua sendo o mesmo filho. Amém? E nós queremos conversar sobre isso. O que é salvação e o que é purificação? Eu coloquei no meu moto aqui, a salvação é uma vez, mas a purificação é contínua. Amém? Aquilo que Jesus fez por mim, por você na cruz, só precisa ser feito uma vez. É verdade na vida daqueles que estão em Cristo. Amém? Aquele que está em Cristo, isso é verdade, a salvação é uma única vez. Então você, às vezes, precisa ser purificado, mas você já foi salvo por Cristo Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de João, ou o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 1 a 11. Amém? Quem já achou, diga amém. Muito bem. Estamos rápidos aqui no gatilho. João capítulo 13, versículo 1.
Acredito que a maioria de nós já passou uma vez por esse texto, ou duas ou três. Já ouvimos ministrações em cima desse texto algumas vezes. Amém? É a parte que fala onde Jesus lavou os pés aos discípulos, não é? E diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora, aliás, chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera do Pai e voltava viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido ou vestido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. O versículo 11: pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Esse é um texto fantástico, com tremendas lições, com coisas maravilhosas para as nossas vidas. Mas eu quero destacar alguns aspectos desse texto que o Senhor tem ministrado em nosso coração, em meu coração. No primeiro trecho, capítulo 13, versículos 1 a 3, você precisa saber de onde você é. Na nossa caminhada, na nossa vida salva em Cristo, nós precisamos saber de onde nós somos, porque é para lá que nós voltaremos. Por exemplo, na minha infância, todos os meus amigos naquela época, Regis, os bêbados perdiam dinheiro. Hoje os bêbados não perdem mais dinheiro, né? Mas na minha época perdia. E depois de uma festa, os colegas da minha idade, 10, 12 anos, tudo saía na rua procurando dinheiro. E encontrava. E voltavam felizes para casa. Só que quando eu ia com eles, eu os via achar, e eu também achava dinheiro. Mas eu não podia levar para minha casa. Porque na minha casa, o meu pai não aceitava que eu achei alguma coisa. Ele dizia: tudo tem um dono. Você só precisa do que é seu. Então, porque eu sabia de onde eu vinha, de onde eu era, eu sabia como entrar lá. Eu sabia que não podia entrar de qualquer maneira. Porque eu sabia
de onde eu era, a quem eu pertencia. Jesus está falando, no primeiro versículo ele diz: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Por que ele sabia disso? Porque ele veio do Pai e ele vai voltar para o Pai. Ele confirma isso mais adiante no versículo 3, quando ele diz: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele vinha de Deus e voltava para Deus. Nós somos de quem? Alguém pode ter saudade de um lugar que ela não sabe onde, ela não conhece, ela não entende esse lugar? Ela não pode. O mundo em que nós estamos vivendo, queridos, não é que eles não querem, é que eles não sabem a respeito do céu, da casa que nós temos no Pai. Por isso, para o mundo, Zé, é loucura o que nós fazemos, porque nós entendemos de onde pertencemos e sabemos que para estar lá eu preciso estar numa condição, a condição de estar purificado, limpo. Eu sou salvo, dá-me o direito de estar lá. Quando Jesus me salvou, Ele me deu o direito de ser chamado Filho de Deus. João, ainda no capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que receberam a Cristo, receberam o direito de serem chamados filhos. E onde é a casa do filho? É a casa do seu Pai. Amém? Jesus sabia disso. Jesus sabia que ele tinha vivido o seu tempo, 33 ou mais anos de vida nessa terra, esperando esse momento. Ele sabia que esse momento era chegado, e eu vou voltar para o meu Pai, porque nesse tempo ele desenvolveu uma coisa chamada relacionamento, intimidade com Deus. Por isso ele sabia que nessa hora, isso aqui, queridos, é na ceia antes dele ser entregue aos seus executores. Ele está lavando os pés dos discípulos como último ato dele antes de ele ir. Coisa tremenda. Eu preciso aprender demais. Mas eu estava esses dias vendo uma notícia, uma informação, e também vi isso, quando Deus quer falar, Ele vai colocando as coisas, né? Eu comecei a assistir um filme sem nenhum interesse, e eu já tinha mudado. A coisa mais terrível do mundo é assistir televisão comigo, porque eu não assisto nada e assisto tudo ao mesmo tempo. Então ninguém fica só eu na sala, porque ninguém me aguenta. E de repente eu paro nesse filme, e esse filme me trouxe uma lição tão tremenda sobre voltar para casa, que eu jamais imaginaria. Você já ouviu falar de a irmã Patrícia talvez tenha ouvido falar, da Solta Internacional de Barcelona? Talvez você já ouviu por outro nome. A Solta Internacional de Barcelona. O que é isso, queridos? Isso é uma competição, isso é uma maratona de pombos correios. E na Europa, muitos países têm treinadores de pombos correios. No Brasil também tem, mas é uma febre muito menor. Nos países europeus é uma febre muito maior. Então existe aí um grande nicho, um mercado muito grande. Há pombos vendidos a cerca de 200 mil euros, só para você ter uma ideia do quanto o negócio é forte para eles. E eles treinam esses pombos para que eles voltem para casa. E essa Solta de Barcelona, eles chegam a voar 800 a 1.200 quilômetros de volta para casa.
Eu fiquei impressionado com isso. E quando perguntaram a um dos treinadores desses pombos, por que os pombos voltam para casa? Ele disse, eles não voltam para casa. Eles voltam para o lugar onde eles têm amor, onde eles são amados. Então, quando eles voltam para casa, as pessoas ficam ali esperando, porque dura 10, 20 horas de maratona, e eles ficam esperando, e quando o pássaro volta, é como se um filho estivesse voltando para casa. A coisa mais, assim, emocionante, a forma, o jeito que acontece. Se você puder assistir esse filme, eu acho que o título é Voando para Casa, o nome do filme. E nesse filme eles mencionam uma outra coisa ainda mais forte. Então você já imagina que um pombo desse, para voar de volta cerca de 800 quilômetros para casa, ele tem um desejo por aquele lugar. O que está faltando para nós como igreja de Jesus hoje? Será que Ele não nos ama? O primeiro versículo do capítulo 13 diz que a última parte diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até... Será que falta amor de Jesus para nós? Talvez nós não estamos vivendo esse relacionamento íntimo com Ele, a ponto de termos saudade de Jesus. Será que nós, quando buscamos e está em comunhão, o que é que está por trás? Sabe, eu tenho me perguntado, pergunto a Janete, por que nós vamos para o culto? O que nós vamos fazer lá? O que é que tem lá para nós? Quando, Mariana e Robson, quando nós conversamos com os nossos amigos sobre esse lugar, sobre esses momentos, o que nós passamos para eles? Nós passamos paixão? Nós passamos entusiasmos? Eu um dia conversava com um corretor de imóveis lá na minha casa, e eu estava falando de Jesus para ele, da Bíblia. Ele disse: olha, eu nunca vi, você tem uma Bíblia para me vender? Eu disse: não, tem uma para te dar, eu vou te dar uma. E ele ficou tão feliz quando ele recebeu aquela Bíblia, porque ele disse: eu nunca tinha ouvido ninguém falar da Bíblia como você está falando, porque eu falava com paixão, eu chorava diante dele, dizendo: queridos, imagina que a pessoa que mais me ama, a pessoa que mais poderia me odiar, me amou de tal maneira a ponto de morrer na cruz por mim, e ele me deixou um livro dizendo para mim todos os segredos dele. Como eu não posso amar esse livro? Como eu não posso querer esmiuçar ele? Uma pessoa que é fã-clube aí de qualquer cantor, esmiuça a vida dele a torto e a direito para saber até a cor da cueca que ele usa. Por que não eu atrás do meu amado? Por que não eu? Mas quando nós falamos, quando nós transmitimos Jesus, qual é a paixão que as pessoas veem? Nós somos amados. Nós sabemos que o livro de João é o livro que fala do discípulo amado. Quem é o discípulo amado? João. E João escreve um livro que o intitula O Discípulo Amado. Você se sente amado de Deus a ponto de empolgar, de entusiasmar pessoas para querer Jesus, para desejar? Não, irmãos, santo Deus, eu tenho conversado com alguns crentes que eu fico pensando: meu Deus, como é que alguém vai converter ouvindo uma pessoa dessa, meu Pai, vivendo perto de uma pessoa dessa? Porque ela diz que tem Jesus, ela diz que ama Jesus e pertence a Ele, mas o que ela demonstra? Ela vai aos cultos 1, 2, 3 vezes por semana, mas quando ela fala da igreja dela, ninguém quer ir lá, porque não há entusiasmo, parece que não é um lugar de amor. Existiu na Primeira Guerra Mundial, 1918, um desses pombos que fez uma coisa inédita, que
que meio que assemelha-se àquilo que nós vivemos nesse mundo de caminho a caminho de volta para casa, voando de volta para casa. Era uma época muito difícil, não havia tecnologia suficiente. Então o governo da Grã-Bretanha doa alguns pombos, cerca de 200 pombos, para o exército americano, os aliados. E esses pombos serviam de meio de comunicação entre os comandos, entre as tropas. Se uma tropa saía, eles levavam uma quantidade de pombo por causa da necessidade, ou caso fosse necessário, eles soltavam um pombo desse, com uma mensagem, com uma orientação, com um pedido de resgate, e esse pombo voava até uma base. E um desses, ao fazerem uma investida contra os inimigos, se perderam e se acharam em meio a tropas inimigas. E eles viam que não tinham cerca de 550 soldados, 550 militares. E eles não tinham mais nenhuma coisa a fazer a não ser confiar nos seus pombos. Soltaram 2 pombos de uma vez, eles tinham 3. E os 2 pombos, quando foram soltos, foram abatidos imediatamente pelos inimigos e não conseguiram ir com a mensagem de pedido de socorro. Mas dentre esses pombos havia um que chamava, em francês, eu não sei falar francês, né? Cher-Ami, ou Cher-Ami, que em francês significa querido amigo. E esse pombo, eles já não tinham mais papel, então eles amarraram uma mensagem num improviso, lá num papel improvisado, num pedaço de lata, ataram na perna desse pombo e o soltaram. Imediatamente, os inimigos começaram a alvejá-lo também. E eles viram esse pombo cair. Só que daqui a pouco o pombo levanta voo de novo e continua voando, e os inimigos atirando, e ele ganhou altura e conseguiu chegar na base cerca de 40 quilômetros de distância, onde a tropa estava, com um pedido de socorro, com as coordenadas de onde eles estavam. Quando chegou na base, esse pombo estava com estilhaços de balas no peito, havia quebrado uma das suas pernas, ele teve que ser amputado uma das pernas dele, fizeram uma prótese de madeira depois para ele. Mas esse pássaro, esse pombo, se tornou um herói de guerra. Mas quando eu ouvi a história dele, de que ele, a caminho de pedir socorro, foi alvejado, foi baleado, mas mesmo assim ele não desistiu, eu lembrei da nossa volta para Deus. Quantas pancadas a gente leva, quantos tiros, quantas tentativas de nos derrubar, e nós precisamos continuar, como esse pombo fez. Ele virou o herói americano, tem estátua inclusive dele nos museus, falando da história desse pássaro, porque ele sabia que precisava cumprir um propósito. Qual é o propósito nosso como igreja? Para onde nós estamos indo? Eu preciso saber de onde eu sou, para saber para onde eu vou. Se eu não souber de onde eu sou, querido, em vão é a minha caminhada. Alguém já disse que para quem não sabe para onde ir, qualquer destino serve. Sim ou não? Então você fica para um lado, para outro, você vai atrás de qualquer conversa, qualquer coisa. Hoje, queridos, vivemos mais do que nunca os últimos dias, os últimos tempos. E se você vê as aberrações que têm surgido, misericórdia, quero. São muitas. São Adão e, como é que chama lá? Caim e Abel eram gêmeos, de placentas diferentes e de pais diferentes. É o tipo de evangelho que é anunciado hoje. Mas de onde nós somos? Para onde nós vamos? De onde nós somos? Alguém sabe? Nós somos do Pai. Nós somos de Deus. Em Cristo Jesus, nós somos de Deus.
e nós vamos voltar para Deus. Amém? A segunda coisa que eu preciso compreender é, já falei no início, a salvação é uma vez, mas a purificação é contínua. É óbvio que Jesus estava trazendo uma lição muito forte acerca de liderança, de humildade, da função de cada um de nós no reino. Ele estava fazendo isso, mas ele também estava nos ensinando coisas ainda mais profundas. Por que Jesus lavou os pés? Queridos, essa era uma cultura, é uma cultura. Em alguns lugares ainda, mesmo em África, se você chegar, eles vão te oferecer água para lavar os pés e lavar as mãos, porque você fez uma caminhada, e essa caminhada pode ter sujado. Normalmente eles andavam de chinelos, e os chinelos não protegem tanto assim os pés, então eles sujavam. Então isso, quando Pedro diz para Jesus, quando Jesus diz para Pedro, quem já se banhou, versículo 10, não necessita de lavar senão os pés, ele está se referindo a isso, a purificar-se depois de uma caminhada, ou no processo de uma caminhada. O susto dos discípulos é muito natural, porque o trabalho de lavar os pés eram dos servos. Em outras palavras, num português mais claro, dos inferiores, ou daqueles que julgássemos ser inferiores. Então, quando Jesus se curva para lavar os pés de Pedro, o susto que ele tomou não é uma coisa absurda, era natural. Como, Senhor? Peraí, o Senhor já andou sobre as águas, o Senhor curou, eu já vi o Senhor fazer multiplicação de pães, eu já vi o Senhor levantar defuntos. Senhor, o Senhor jamais é inferior a mim, o Senhor jamais. Mas Jesus não estava querendo ensinar apenas uma coisa, ele estava ensinando que na caminhada nós precisaríamos nos purificar. A purificação na nossa vida cristã é contínua e necessária. Amém? Nós precisamos dela, porque nós já fomos salvos. Quem já tomou banho não precisa de novo de tomar banho, só precisa lavar os pés, purificar-se, limpar-se. Agora, Jesus não estava falando aqui de pés, ele estava falando para uma igreja que viria depois, eu e você. E ele estava dizendo, Sérgio, você, quem está em Cristo, queridos, já foi salvo, sim ou não? É verdade, já foi salvo. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em... Acabou. Quem está em Cristo está salvo. Quem é salvo aqui nessa noite, diga amém. Amém. Mas você peca? Por isso Jesus lavou os pés dos apóstolos. Ele estava dizendo, queridos, a caminhada vai ser árdua, e algumas vezes vocês vão falhar, e vocês vão necessitar de ser purificados. Nós não oramos todos os dias, irmã Patrícia, para ser salvos, mas oramos para nos purificar. Eu não leio a Bíblia diariamente para ser salvo, eu leio para me purificar. Eu não preciso ir ao culto 1, 2, 3 vezes por semana para ser salvo. Ir ao culto salva alguém? Não, mas ir ao culto te purifica. Eu não preciso ouvir músicas que louvam a Deus para ser salvo, mas eu preciso para me purificar. Por quê, queridos? Porque, Robson, imagina, nós vivemos num mundo, queridos, domingo eu louvei a Deus porque eu tinha pedido ao Marco para ministrar, porque quando eu parei no meu momento ali de manhã para fazer a ministração, chega o irmão lá
de em volta, de em torno, amigo de alguém. Coloca aquele som no volume social, com aquela música de classe, pornografia para surdo. Queridos, é uma coisa horrível. Sabe, você sai, Klaus, na rua, o que nós vemos, Klaus? Sabe, é pessoa, é palavrão, é xingamento, é gente fazendo coisas horríveis. Nós precisamos de nos purificar diariamente. Vir ao culto, querido, não é acerca de salvação. Você vem porque você já é salvo, mas você vem porque você precisa de ser purificado, como eu. Se eu não vim aqui nesse momento, se nós não estivermos aqui num momento como esse, o que vai ser de nós? Imagina, pensa o que acontece, irmã Esmerina, com uma vida que cultuou 1, 2 vezes e começou a não vir mais. Ela fica firme ou ela vai esfriando? Porque cada vez que você fica sujo, querido, menos vontade de se limpar você tem. Menos vontade. Mas quando você se mantém limpo, você não gosta de ficar sujo. Qualquer sujeirinha incomoda. Aquelas crianças de apartamento, né, que só anda de sapato, quando pisa na areia, levanta os pés. Não vou me sujar não. Se uma coisinha cair no pé, faz um escândalo horrível. Que foi? Sujou o pé. Porque quem está na limpeza não gosta de sujeira. Quem está em Cristo não gosta de coisa mundana, não gosta do mundo. Ele quer Jesus. Quando nós lemos os livros do Antigo Testamento, do início, Êxodo, Levíticos, Números, esses livros, queridos, nós vemos no livro do Êxodo, no final do livro do Êxodo, nós vamos ver Deus estabelecendo um altar, um trono, um altar, um tabernáculo, para que ele vivesse no meio do povo. Mas imediatamente começa um livro de Levíticos, e me parece que o Pentateuco, ele está voltado para Levíticos, porque segundo um estudo feito aí, inclusive tem um livro chamado O Código da Bíblia, os 2 primeiros livros apontam para Levítico, os 2 últimos, Números e Deuteronômio, também apontam para Levítico. E Levítico é um livro que fala sobre o quê? Em sua maioria, em sua essência, fala sobre 2 coisas principais: santidade de Deus e purificação do povo. Mas espera aí, Mari, Deus disse que vai habitar com o povo. Ele vai fazer morada, Ele vai ser o Deus do povo, o povo vai ser os seus servos, aliançado com Ele. Mas imediatamente Ele escreve um livro dizendo como eles deveriam se purificar. E aí você vai ler Levíticos, e quando o irmão fizer isso, e quando pecar dessa forma, então quando fizer tal erro, para que ele se purifique, tem que fazer isso, isso e isso. Deus estava lá no meio do povo, mas ainda havia necessidade de purificar-se. Nós somos salvos em Cristo Jesus, mas precisamos purificar-nos todos os dias. Quando eu digo ler Bíblia todo dia, querido, é ler Bíblia todo dia. Porque se você deixar pular um dia, no segundo dia você está com mais preguiça ainda. Você deixou pular 2 dias, no terceiro dia, querido, você já nem olha para a Bíblia. Você já passa direto, você vai dizer, eu já ouvi a Bíblia no culto, eu já ouvi, olha, o irmão mandou um texto aqui no WhatsApp. O café com Bíblia. O café com Bíblia, a ideia dele era só instigar. Mas infelizmente alguns leem o texto, um versículo da Bíblia no café com Bíblia. Já li a Bíblia hoje. Não, querido, busca intimidade. Porque se você não souber de onde você é, você não vai saber para onde você vai. Você precisa disso. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem nos purifica? Jesus. Então, se eu preciso ser purificado, eu preciso estar em comunhão com Ele. Nós pensamos em fazer bobagem algumas vezes? Com certeza. Nós falamos bobagem algumas vezes? Com certeza. Porque à medida que nós estamos desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus, queridos, à medida que nós corremos para essa estatura
de um homem perfeito, ainda somos imperfeitos. Ainda fazemos o que não deveríamos fazer. Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aos Coríntios ele diz: o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal eu já acabei de fazer. Irmã Patrícia, eu não preciso ser salvo 2 vezes, mas eu preciso estar me purificando. Nós precisamos uns dos outros para nos purificar. E Jesus sabia disso, queridos. Por isso, Ele nos escreve dessa maneira. Por isso Ele nos trata dessa forma. Terceiro e final, precisamos ter humildade e dependência de Jesus. Nós precisamos ter humildade e dependência de Jesus. Pedro disse a Jesus: a mim não, Senhor. Lavar meu pé? Você nunca vai lavar meu pé. Sabe o que é isso? Orgulho. Não, eu sou o cara. Lá na frente Jesus vai dizer para ele: Pedro, você vai me negar. Você vai me trair, Pedro. Mais à frente ainda, em 21 de João, Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, seja humilde. Quando ele diz: Pedro, você me ama? Pedro diz o quê? Sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta por 3 vezes a Pedro. E na terceira vez Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. E Jesus diz: então me apacenta as minhas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Então me ame. Então me ame. Sabe uma coisa? Quando nós compreendemos o horror, o problema é que Pedro não estava entendendo o horror do pecado. Vocês sabem o que ele quis fazer? Quando no Getsêmani chegam os homens para prender Jesus, quem sacou da espada? Ele entendeu o reino de Deus? Ele não entendeu lá atrás. Jesus disse em Lucas 22 que não sabeis de que espírito sois. Eu não vim para amaldiçoar, eu não vim para matar. O problema é que nos falta humildade. Nos falta humildade para saber que Jesus amou-nos a todos. Ainda que nem todos se qualificaram, se sujeitaram à paternidade dele, ele nos amou a todos. Ele se disposicionou a todos nós, indiscriminadamente. Pastor, o cara que acabou de fazer a coisa pior que você possa imaginar, Jesus amou a ele também. E se ele converter, e se ele se render ao Senhor, ele vai ser salvo. Porque o Senhor tem poder para purificá-lo. O Senhor tem poder. A pessoa que me ganhou para Jesus, queridos, tinha 17 projéteis de bala no seu corpo. Era um dos piores traficantes da região onde ele morava, não lembro agora a cidade. Ele me dizia. E ele foi alvejado pelos seus inimigos. Acertaram mais de 17 tiros nele. E o que ele já tinha feito não estava escrito na história. Mas Jesus salvou a ele. Jesus salvou um criminoso, queridos. E se não fosse aquele criminoso, talvez eu não estaria aqui. Talvez você não tinha entregue sua vida a Jesus, isso ainda. Então quem somos nós para achar que somos alguma coisa? Se humilhe nas mãos de Jesus. Deixa Ele fazer a justiça. Deixa Ele ser justiça. Se não tiver nenhuma coisa boa, Cauê, eu e você, que somos mais duros, é melhor calar do que dizer coisas duras, do que dizer coisas que o nosso Deus não diria acerca de ninguém, porque Ele morreu para dar salvação a essas pessoas. Pedro disse: Senhor, não vais me lavar. Mas quando Ele disse: se eu não te lavar, não tens parte em mim,
Ele se quebrantou, se humilhou e disse: Senhor, então me dá um banho logo, porque eu estou tão apaixonado em Ti que eu não vou aguentar ficar longe de Ti. Me banhe o corpo inteiro. Jesus quer nos usar, queridos, para levar uma multidão de pessoas rendidas a Ele, como Ele fez com Pedro, que lá no fim, depois de ter feito tudo o que fez, de ter negado Jesus, ele soube de onde ele vinha. Eu venho do Senhor e eu vou voltar para o Senhor. Sim, Senhor, eu vou apacentar as tuas ovelhas. Sim, eu vou amá-las como o Senhor amou. E ele foi decapitado. Foi ele que foi decapitado. É isso. Na hora de morrer, disseram: vamos te crucificar. Ele disse: então me põe de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Estevão, como mencionou Marco no domingo, ao ser apedrejado, disse: Pai, perdoa eles, pelas pessoas que ele estava amando, apedrejando ele. Aí o irmão do nosso lado cultua conosco, faz às vezes uma coisa que ele nem percebeu que fez. Nós olhamos para ele e saímos cantando: tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória tem sabor de misericórdia. De que espírito sois? Então, quando você vencer, você vai humilhar pessoas, por isso a sua vitória não vem. Amém? Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. A salvação é uma vez, queridos, mas a purificação é todo dia. E eu vou me purificar porque eu sei de onde eu vim. Amém? Eu sei para onde eu vou. Eu sei que não preciso ser salvo mais de uma vez, mas eu preciso ser purificado. E eu sei que eu preciso ser humilde para saber que às vezes eu estou vendo uma coisa de um jeito, mas alguém pode estar vendo de outro. E antes de levar o meu posicionamento, eu preciso fazê-lo entender que eu me importo, que eu quero que ele seja salvo, que eu quero que ele encontre aquilo que eu encontrei. E o Senhor vai nos dar o caminho, em o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Me perdoe mais uma vez pelo tempo. A obra da cruz foi completa. A nossa Radassa ainda está nervosa com o teclado. Graças a Deus que ela arrancou as unhas. Daqui a pouco ela vai poder voltar a tocar. Mas eu quero que você ore por um momento, ainda que nosso tempo está apertado. Eu queria que você pensasse: quantas pessoas estão à nossa volta que não sabem de onde vêm, estão desnorteados, sem rumo, sem direção. Sabe, pensa em você, pensa no que seria se o Senhor não tivesse te alcançado. Mas Ele nos alcançou. Amém? Ele nos alcançou. E então você vai orar por alguém, você vai clamar por alguma pessoa em nome de Jesus.